E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao que talvez seja o maior episódio de dois homens brancos falam sobre um tema que não tem nada a ver com eles. Neste glorioso dia, na verdade, neste fabuloso episódio da Barbie. Então eu trouxe aqui o meu Ken, ou talvez eu seja o Ken e o Frog seja a Barbie, mas eu trouxe o Frog. Fala aí, Frog. Ou talvez sejamos cada um seu próprio Ken, né? Eu sou o Ken, você é o Ken. Mas é isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. Hoje a gente vai falar aqui sobre o hit do momento, o maior fenômeno dos últimos tempos, que é o filme da Barbie, né? O filme talvez mais antecipado desse ano, junto com Oppenheimer. É aquela história, né? Hoje a gente vai, como todo bom esquerdomacho, falar sobre feminismo. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer esse episódio e não falar sobre Oppenheimer em nenhum outro episódio. A gente só fala do filme da Barbie e só dá nossas grandes opiniões jovens brancos. Mas, até pra gente compor isso, enfim, tipo, piadas à parte de uma coisa que vai acontecer nesse episódio, que vai ser um pouco disso, eu e o Frog, a gente bateu um papo antes, tipo, a gente não conhece os filmes da Greta, e eu acho que eu tenho medo da galera achar que é a outra Greta, a Greta que vai na ONU. Não sei, porque a galera fala só Greta comigo e eu fico assim, mano, eu lembro muito da minha da ONU, mas tudo bem. A Greta Gerwig, talvez não seja essa a pronúncia, mas ela é uma diretora muito famosa no meio de cinema, mas pra quem gosta de bater um papo sobre cinema, tá? Um pouco uma galera mais cinéfila. Tem alguns filmes mais famosos e mais recentes dela, né? A gente tem o Adoráveis Mulheres, que talvez você já tenha ouvido falar de nome, assim, e Lady Bird, que são filmes que falam muito sobre feminismo, sobre mulheres, sobre coisas assim. A Greta, ela é conhecida, pelo menos pelo seu trabalho mais recentes, assim, por ser uma pessoa... Eu não gosto da ideia de dizer que ela é uma militante no filme, porque eu acho que todo filme pode ter uma militância em seu sentido, mas ela deixa muito claras as opiniões e as vertentes políticas dela nos seus projetos. Parte da autoria deles tem a ver com isso, e eu acho que isso é um ponto mais importante, tipo, um filme sobre a Barbie, uma das maiores símbolos do capitalismo, né, a ser equivalente como uma Coca-Cola da vida, ou um Google, né, um filme dessa magnitude, com essa força comercial, caiu na mão dessa mina, não caiu nessa mina, porque a gente foi atrás desse trampo, e eu acho que ela fez, assim, o melhor filme concebível com a proposta possível, assim, nós vamos falar um pouco disso. Eu vou deixar o Frog falar a sinopse, porque esse filme é um pouco difícil de explicar. Tipo, como é que você dá uma sinopse sobre esse filme pra explicar o que é o filme da Barbie sem dar spoiler? Mas eu vou deixar o Frog tentar uma sinopse, porque eu acho que é um ponto bom pra gente começar a discussão. Oi, Barbie. Posso ir pra sua casa à noite? Claro! Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos e ontem também, amanhã também vai ser e todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? Eu espero que essa tenha sido a experiência universal, mas pra mim, assim, eu fui pro filme da Barbie pensando qual que vai ser o enredo do filme da Barbie. Eu não fazia ideia sobre o que ia ser o filme, além de o filme da Barbie. E era um filme da Barbie live action, né? Porque era diferente dos filmes da Barbie que tinha na nossa época da infância, que era uma Barbie animada no mundo das fadas, no mundo não sei o quê. E, bom, o filme basicamente é sobre a Barbie, que, né, a personagem Barbie principal, é uma representação física real, né, entre aspas, da boneca que toma consciência do mundo real e tem uma relação real com o mundo real, e ela, de repente, se encontra no mundo real pra resolver um BO lá. E, enquanto isso, os Ken fazem uma revolução no mundo das Barbie. Enfim, não vou entrar muito nos spoilers sobre final, etc. Mas eu acho que o que dá pra falar é que o filme é muito bom. É surpreendentemente bom o enredo do filme, assim, eu não esperava esse enredo.
eu não esperava as referências que eles fazem nos filmes sobre outros filmes, eu não esperava a metalinguagem do filme com a própria noção de que é um filme, de que é uma representação cinematográfica. Então, o filme em si, ele tem um enredo legal, ele é divertido, e para além das coisas que a gente vai falar sobre, né, nossa análise aqui sobre, é um filme que para mim foi bastante surpreendente, assim, no sentido de a história é divertida, sem ser maçante ou sem ser batida com esses filmes de tentativa de live action de alguma coisa, assim, né, porque toda vez que a gente vê normalmente um live action, uma tentativa de um live action de algum jogo, ou mesmo de bonecos, essas coisas, é sempre meio esquisito, meio forçado, assim, eles tentam botar uma aventura, alguma coisa assim. Eu acho que nessa fez sentido até pela proposta de diálogo que eles estão tentando fazer com a própria personagem da Barbie, porque esse é um ponto importante, como o Terça falou. O filme trata, inclusive, parte da premissa do símbolo que é a Barbie, né? Eles não fingem que a Barbie não é esse símbolo que ela é, e existe toda uma discussão sobre isso no próprio filme, o que é bastante interessante. Então, acho que aí a gente já entra num gancho que é importante, assim, acho que o primeiro tema que a gente quer discutir hoje com vocês, que é a Barbie, enquanto filme, não se leva tão a sério, mas ao mesmo tempo ele se leva a sério, porque as discussões que eles fazem dentro do filme sobre o papel da Barbie são muito reais, né, e são minimamente corretas, assim, a gente vai entrar no porquê desse minimamente correto, até porque, obviamente, né, não dá pra se esperar tanto, não dá pra se esperar muito de um filme de Hollywood, né, e não é de se surpreender que se é um filme que tem uma visão, uma perspectiva liberal sobre, né, o papel da mulher na sociedade, sobre as conquistas das mulheres, sobre, né, a emancipação da mulher, mas o filme em si, ele tem diversos momentos de uma reflexão crítica sobre o papel da Barbie mesmo, e até existe um momento de quebra bastante interessante da própria visão que a Barbie tem sobre o papel dela na sociedade. Então, caso não tenha ficado claro até então, a gente gostou pra caralho do filme, tá? Tipo, eu e o Frog, a gente gastou muita onda, assim. A galera no meu entorno só gostou muito, assim. Normalmente a galera que eu vi na internet que não gostou é a galera que se ofende com qualquer tipo de discussão social, ou enfim, qualquer tipo de discussão, na verdade, em filmes. Mas, até pra compor o Frog, assim, pra explicar pras pessoas o que é e pra onde vai, né? Ele é um filme extremamente autoconsciente, que fala sobre tomadas de consciência, em diferentes níveis, inclusive. Quando eu falei que eu dei vários filmes pra explicar, né? Ele tem uma Barbie um pouco do Encantada, que são essas figuras mágicas e de contos de fada no nosso mundo e como seria, né? Mas ele me lembra muito, principalmente, dois filmes, que é uma aventura Lego, pela discussão de que não estamos falando da Barbie como os filmes da Barbie em animação, que a Barbie é um ser mágico. Não estamos falando da Barbie só como uma boneca, a gente está falando sobre a mitologia da Barbie. É um filme que fala sobre a boneca, sobre como seria um personagem, né, vivendo essa boneca, como essa boneca afetou a nossa realidade e como a nossa realidade responde a essa boneca. E sobre a marca, acima de tudo, sobre tudo que a Barbie tem a relação, né? O que me lembra o outro filme, que esses dois filmes que eu falei, Uma Aventura Lego fala muito sobre isso, que na verdade é ser Lego como conceito, né? Sobre a ideia primordial do que é ser Lego, e as partes boas de Matrix 4. Para você que não viu Matrix 4, saiba que as partes boas de Matrix 4 é o primeiro terço do filme. Então divide o filme em 3, assiste a primeira parte, até essa parte é incrível, depois o filme fica realmente muito difícil. Mas a primeira parte do filme tem essa autodiscussão, tanto que eles citam a Warner no Matrix 4, né? Assim como nesse filme eles citam diretamente a Mattel, e pra mim a frase que resume Matrix 4 e Barbie é uma frase que tem no filme Matrix 4, que é uma frase que é da diretora, no sentido assim, eles iam fazer isso aqui de qualquer jeito. Eles iam fazer isso aqui. Então por que eles não fazem com a gente? Por que a gente não faz e coloca alguma discussão ali dentro? E pra mim foi exatamente a Greta pensando assim, mano, vou fazer o filme da Barbie em qualquer momento. Assim, e aí a Barbie vai ser tipo o Transformers pras meninas, tá ligado? Mas se eu fizer, eu posso fazer um filme muito melhor. E pra mim é exatamente que ela cai de cabeça nessa discussão de o que a Barbie representa pra diferentes pessoas, diferentes idades, o que ela já representou. E por que a gente comenta de feminismo liberal em outras discussões, pra gente dar um gancho na discussão, né? Eu vou recomendar inclusive a série da Netflix que chama Brinquedos que Marcaram Época. Cada episódio fala sobre a história de um brinquedo. E aí tem o episódio da Barbie, onde a Barbie nasce com essa discussão liberal de... Como é que a gente pode usar uma palavra mais prática, mas de libertação feminina, né? De que pra Barbie, naquele momento do nascimento dela, o que é a libertação feminina? É ter um trabalho. A Barbie, e aí isso tem no filme, inclusive, a Barbie deixar de cuidar de bebê, de ser uma mãe, vamos dizer assim, as mulheres deixarem de ser mães e se tornarem profissionais. Você pode ser uma advogada, você pode ser uma astronauta, você pode ser o que você quiser com a Barbie, ela representa essa liberdade feminina capitalista, porque a liberdade feminina, no caso, é trabalhar. E o filme, tipo, sabe disso, zoa com isso, ao mesmo tempo que reforça isso. Então é tipo... é legal essa discussão. Eu gosto muito e eu acho que a gente pensar assim no final das contas, o filme, tipo, ele reforça uma crítica, ele critica ao mesmo tempo que ele reforça. Porque a gente tá falando de um filme de bilhões de dólares por pessoas hiper famosas que, enfim,
continua movendo a indústria do mercado. Vou tentar não dar spoilers sobre o filme, né? Mas fiquem avisados que é possível que a gente comente um ponto ou outro que tem spoilers sobre o filme. Mas assim, tem algumas coisas no filme que me geraram uma reflexão que, na hora que eu tava assistindo o filme, me gerou um certo estranhamento no sentido de não esperava que o filme fosse representar as coisas dessa forma, assim, porque, realisticamente falando, assim, objetivamente, o filme literalmente mostra uma reflexão de a Barbie tem uma visão completamente idealizada do papel da Barbie na sociedade, né? Começa o filme dela falando que a Barbie libertou as mulheres, a Barbie fez as mulheres chegarem no patamar de igualdade, de plena igualdade, não sei o quê. Eles falam dessa visão que tem. E o mundo dela, entre aspas, começa a ruir quando ela literalmente se defronta com o mundo real. Quando ela vai pro mundo real e vê que a realidade não é essa. Então eu achei essa, entre aspas, figura construída, né, essa metáfora aí construída no filme, muito interessante, porque é isso, assim, pra mim, quando a gente tá discutindo o feminismo liberal, por essa perspectiva individualista, idealizada, ele cai por terra quando se confronta com o mundo real, com a experiência social da mulher na sociedade capitalista. Eu acho que o filme acaba tratando isso de uma maneira que eu não sei se foi intencional, não sei se foi explícita dessa forma, mas é a realidade, né? O feminismo liberal, quando ele tá se propondo a fazer uma proposta de libertação da mulher, é sempre idealizado e é sempre individualizado. Então, né, essa é a ideia de ascensão social, da Barbie CEO, a Barbie ganhadora do prêmio Nobel. Então são sempre, tipo, conquistas individuais que são sinônimo de libertação feminina. E aí eles colocam exatamente essa justaposição do papel dos Ken na sociedade da Barbie, pra quando ele chega na sociedade patriarcal, ele quer levar o patriarcado. Enfim, né, aí todo o desenrolar do filme, vou tentar não dar o máximo de spoilers possíveis. Mas é o que também um dos pontos que eu quero ressaltar, que pra mim me gerou um certo estranhamento quando eu percebi que era isso que o filme tava dando a entender, que é em determinado momento, né, que as Barbies precisam, né, ter o momento da resolução da história delas, fica muito claro que a noção real da Barbie, do trabalho real delas pra superar as adversidades do patriarcado na sociedade da Barbie, é o trabalho coletivo, é o trabalho de convencimento das Barbies coletivamente uma com a outra, fazer literalmente trabalho de base. Então tem todo um pequeno trecho do filme dedicado a elas fazerem um trabalho coletivo de convencimento, de ir fazer um trabalho de base um pra um, ir lá trocar ideia, falar sobre a necessidade de não cair no papo do patriarcado, não se colocar contra as outras Barbies, se ajudar. Então eu fiquei muito surpreso que o filme mostra isso. Eu não sei se, de novo, se era a intenção mostrar isso, mas pra mim ele acaba mandando essa mensagem muito clara, que a superação do patriarcado só é possível a partir de um movimento organizado e coeso de trabalho de base, de convencimento do papel real que as mulheres têm na sociedade, etc. Então, eu saí desse filme com um tom muito de estou surpreso com a possível profundidade que esse filme pode ter se a discussão for pro lado correto. E por que eu digo isso? Porque choveu de meme, de velho reaça, puto com esse filme, porque é um filme de lacração, porque é um filme anti-homem, ou porque não sei o quê. E eu achei muito engraçado isso, porque é aquela história, né? Só porque mostrou a realidade de uma forma um pouco mais caricata, os velhos reaça ficaram ofendidos. Sendo que, na real, o filme ele pega uma caricatura do papel do homem na sociedade, que é o Ken, pega a caricatura de uma sociedade patriarcal, e só esse ponto já gera, nossa, uma comoção grandiosa dentre a direita, no sentido de esse filme ser anti-homem. Obviamente a gente não pode deixar de falar isso, porque o filme é basicamente sobre isso, né? Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado, caí do telhado e meus calcanhares estão no chão. Pé chato! O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro, salto alto. A gente vai dar uns spoilers, o Frog, a gente dá aqueles spoilers mais genéricos de coisas pra não atrapalhar, mas tem umas pilhas que a gente queria comentar, do tipo... Sim, eu entendo muito a linha do Frog de que, tipo, o BO final, ou enfim, a estrutura final do filme, ela é resolvida, ela é lidada através de organização. E por que eu acho que a diretora é consciente disso? Porque esse papo de mulheres se ajudando poderia cair muito naquela linha liberal que a gente tem hoje de sororidade. Que é tipo, todas as mulheres têm que ser amigas porque todas as mulheres têm que ser amigas e foda-se qualquer discussão de gênero, classe e, enfim, dentro dessas discussões.
Acho que a sororidade, enfim, eu sei que essa palavra pega, entre outros, assim como resiliência, enfim, palavras que tem coisas a dizer ali, mas eu acho que se perdem um pouco numa discussão liberal, que é isso, tipo, as Barbies têm que se ajudar porque elas são Barbies. Eu acho que tinha muita chance de cair nisso, e não é isso no filme, tá ligado? Quando elas começam a se discutir como elas vão fazer a contra-revolução delas, né, enfim, ou acabar com aquele problema, eu acho que elas trabalham muito bem dentro da proposta. E quando a gente fala dos Kens, pra dar enfim, não vou dar muito, mas qualquer discussão assim, a maioria das pessoas que não gostou do filme, como o Frog já comentou, de alguma forma, na minha perspectiva, se identificou muito com os Kens e ficou bolado com isso. E sim, os Kens são... Mano, não é os Kens. O filme é estereotipado. O filme é escrachado. Tem um momento em que eles vão pro mundo real e o mundo real deles é escrachado. Tem uma aspira muito estranha no mundo real deles. Só que os Kens, enfim, agora é um momento muito pessoal, assim. Até uma boa parte do filme eu não me identificava com o Ken. Porque, enfim, eles gostam... O estereótipo do Ken é uma galera que gosta de carro. Mas, tipo, eu te garanto, se você é homem, você tem que ver esse filme, alguma coisa do Ken vai te pegar. E você vai olhar e falar assim, mano... Enfim, pra quem já assistiu vai entender que não assistiu, não tem problema. A piada do poderoso chefão, eu falei assim, caralho, irmão, eu sou o Ken. Que merda, eu virei o Ken. Eu gosto disso aí mesmo, entendeu? Tem muitas piadas desse tipo de sentido pra vários estereótipos de homem. E, mano, não é só que é ridículo porque é escrachado, é porque, mano, vamos bater um papo, sem papo de feministão, não é essa melhor que eu quero entrar. Mano, ser homem é meio idiota mesmo, cara. A gente entra numas pilhas de vez em quando, e a gente gosta de uns bagulho, e quando tem muito homem junto, a gente vira uns malucos que é muito foda de lidar. E o filme trabalha isso de um jeito escrachado, que, mano, se os Kens tentassem fazer alguma coisa, ia ser uma linha masculina, e dentro de um universo onde tudo é escrachado, tipo assim, eles dançam, eles cantam, eles brigam entre eles e não tem sangue, porque não é a ideia do filme, né? Mas é muito louco como a masculinidade é o que nos mantém unidos como homens, e ao mesmo tempo é uma coisa extremamente fragilizada entre nós, né? E o filme sabe brincar muito com isso, assim. Então eu acho que ela tem domínio da crítica, né? O que eu senti falta, pra ser injusto com o filme em algum momento, não existe uma discussão que eu senti ali, uma discussão racial. A gente tem as Barbies, inclusive Barbies negras ou Barbies de qualquer outra etnia, em cargos interessantes, mas isso não é uma discussão, enquanto toda a discussão do feminismo por si só isso permeia o filme inteiro, mas nenhuma tem uma discussão racial dentro dessa linha. E sim, tem literalmente a marca da Mattel aparece, e eles fazem uma certa chacota, mas a gente sabe que é uma chacota justamente escrachada que não afeta a empresa. A empresa nunca vai fazer algo pra perder dinheiro, tá ligado? Se existe um filme que talvez possa cair na discussão se é Pink Money ou não, até pela cor eu acho que é essa piada, Barbie se torna um filme Pink Money, tá ligado? É uma crítica que não destrói a empresa e é feita pra revender mais. Só que eu acho que a gente vai entrar numa discussão que eu acho mais importante, pra ser muito sincero, depois eu vou deixar pra falar pra eu compor melhor, mas tipo, eu acho que esse é um ponto. Sim, é um filme multibilionário, feito com pessoas inacreditavelmente bem pagas da indústria, que traz muitos reforços liberais em muitos sentidos. Eu acho tudo isso. Não quer dizer que não seja importante, a representatividade tá lá, ou discussões que, mano, sei lá, eu acho que pessoas nunca tiveram. Sejam homens ou mulheres que vão ver esse filme. É um filme multibilionário que chega em vários lugares pra trazer discussões que eu sinto que as pessoas não param pra ter a todo momento, ou nunca tiveram. E durante o filme teve piadas que só eu ri, piadas talvez mais esquerdas, vamos dizer assim, mas eu olhei pro lado e eu vi muita mãe com filha e pais com filhos e pais com filhas falando assim, porra, não é que é real? Não é que é verdade isso aí? Que merda, né? E eu fiquei, sim, exatamente, esse é o ponto do filme. Eu acho que uma discussão importante que o Frog a gente teve, e eu queria deixar ele falar mais nessa linha também, que ele entra mais na parte da teoria, eu diria, que qual que é o problema que a gente tem com a discussão liberal? É achar que ações individuais resolvem problemas coletivos. E a crítica ao individual também é um problema. E eu acho que a Barbie afeta justamente esse ponto, assim, não é porque a Barbie virou tudo isso de problemático que a gente tem, de padrões de beleza e tal, que você precisa, por exemplo, humilhar uma mãe porque ela brincava de Barbie, ou humilhar uma criança porque ela gosta de Barbie, entendeu? Gostar é uma coisa muito individual que não afeta a relação ampla do que aquilo significa, tá ligado? Importante ressaltar que eu acho que a gente especialmente se sente muito pegado com a piada do Poderoso Chefão, porque ele é literalmente nosso podcast, né? Então... Eu lembro que quando eu tava assistindo o filme, a hora que deu essa piada, eu falei, nossa, isso é muito nosso podcast. Mas enfim, me senti representado nessa cena. Mas assim, o que eu acho que você tocou em alguns pontos importantes e acho que é essencial a gente ressaltar isso, assim, o filme, ele trata de maneira caricata problemas sérios e reais, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre precisa ter em mente quando a gente tá falando desse tipo de filme. Que é um filme, é aquele capitalismo metacrítico, né? É o capitalismo criticando o capitalismo. É a Mattel, a fabricante, a dona da Barbie, criticando o papel da Barbie. Então, assim, isso a gente precisa ter em mente, porque, obviamente, isso vai trazer as limitações desse tipo de filme, vai trazer as limitações de uma discussão baseada nesse filme, mas eu acho que ele serve de ponta, né, uma ponta de lança pra gente discutir alguns temas. Como o Terço falou, é um filme que tem representatividade, traz pessoas negras, pessoas asiáticas, em diferentes papéis na sociedade, diferentes papéis no filme, no roteiro do filme, etc. Mas não há uma discussão sobre a questão racial, principalmente no caso, né, de um filme que trata sobre feminismo, não há uma discussão
discussão sobre o papel racial dentro da experiência da mulher na sociedade capitalista. Mas assim, o que é importante ressaltar, não acho que esse filme se propõe a isso. O filme, ele tenta, inclusive, suavizar muitas vezes a crítica. E aí esse é um ponto importante que eu acho que vale ressaltar no filme. O filme tem um mundo da Barbie e tem um mundo real. Tem uma justaposição entre o mundo da Barbie e o mundo real. E aí, a Mattel, a empresa, é estranhamente retratada como um pedaço do mundo Barbie no meio do mundo real. Ou seja, a visão que eles têm do filme sobre a própria empresa que produz a Barbie é idealizada. Eles querem, né, de novo, não sei se era essa a intenção, mas me parece que é mesmo essa visão, de tratar a empresa que produz a Barbie também de uma maneira como se fosse uma ideia, meio idealizada, meio boba, meio escrachada, pra não tratar do problema real, né, e não tratar de forma, digamos assim, mais realista sobre o problema da empresa que produz a Barbie. Mas é isso que o Terça falou, a discussão não tem que permear uma possível ética individual, né, um julgamento de valores individual sobre a criança que brincava de Barbie quando era pequena, ou que consome, enfim. Eu acho que a nossa crítica tem que ir exatamente no que a gente está pautando nesse momento, que é o limite do feminismo liberal, o limite da visão liberal sobre, né, uma superação de um problema coletivo, o limite das capacidades de discussão quando se trata de uma perspectiva de superação individual de problemas sociais. Então, é aquela história. Você socialmente pode ascender dentro do capitalismo. Você pode sair de uma condição, né, de uma classe mais desfavorecida, classe baixa, e ascender, virar CEO de uma empresa, ganhar muito dinheiro, viver uma ótima qualidade de vida. Mas uma mulher CEO não resolve o problema da mulher trabalhadora. Não resolve o patriarcado, não resolve o problema de uma sociedade machista. E o filme, querendo ou não aborda dessa forma. Ele não coloca isso como superação, ele não coloca, tipo, a Barbie individualmente resolveu o problema dela, resolve os problemas do mundo, né? Muito menos do mundo dela, porque, inclusive, uma parte do desenrolar da crítica é ela fazendo uma autocrítica sobre a posição que ela colocava as outras pessoas naquele mundo e o papel que ela mesma ocupava e a visão que ela tinha no mundo da Barbie. Então, eu acho que quando a gente for discutir, assim, esse filme, eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. É um capitalismo metacrítico, é o capitalismo se criticando pra, inclusive, se parecer mais socialmente aceitável, falando dos próprios problemas, e é aquela história, né? A Mattel, que criou a Barbie, que impôs o padrão estético que é a Barbie, criticando o padrão estético que a Barbie impôs ao mundo. Tem até uma cena de uma das protagonistas do filme, quando a Barbie chega pra falar com ela critica exatamente esse ponto. Fala, você impôs padrões irrealistas, estéticos pra sociedade, você é fascista. Então, ter essa dimensão do limite da crítica nos permite, inclusive, avançar. Porque se a gente fala, bom, o limite das soluções liberais é não conseguir resolver problemas sociais, porque todas as soluções propostas pelo liberalismo são individualizadas e não contestam a condição social, não contestam o sistema social que a gente está envolvido, a gente precisa, então, ir à raiz do problema e tratar problemas sociais enquanto sociedade, pensar em soluções coletivas para ir à raiz do problema e resolver a raiz dos nossos problemas. No caso, a gente está falando de uma sociedade capitalista, a gente está falando de resolver os problemas da nossa sociedade através da superação do capitalismo, né? Então, não é isso que o filme fala, obviamente, mas eu acho que é justo a gente fazer esse avanço pra não ficar só o filme é legal. O filme é legal, mas tem limitações. Oi, Ken! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken. Put the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Eu acho que ter dimensão da crítica é uma palavra muito importante que você usou, entender os limites de que qualquer obra, seja uma obra capitalista ou não, existem os seus limites de análise e de críticas. E até para usar a mesma palavra num contexto diferente que eu tinha comentado, essa discussão de, sim, a Barbie é um modelo inalcançável para mulheres, a Barbie é uma questão de feminismo liberal, a Barbie tradicionalmente é uma mulher de padrões inalcançáveis, né? E aí no filme tem essa situação que o Flávio comentou, onde exatamente, tipo, eles pegam todos esses problemas e um personagem, né? E usa isso pra diminuir outra mulher, tá ligado? E eu acho que esse é o ponto que a gente sempre volta, assim. Sim, são todos esses problemas. A gente não vai resolver porque você vai brigar com alguém que gosta de Barbie. E esse é um ponto que, tipo, pra quando a gente fala de cultura pop, a minha linha sempre é essa, assim, gente,
vejam os filmes, tá ligado? É importante a gente ver, a gente discutir, a gente falar e ter uma crítica em cima disso. E o que eu sempre comentei quando a gente tem essas discussões, eu coloco de uma forma muito ampla, inclusive. Eu acho que isso é um fenômeno que eu sinto às vezes da esquerda, não é nem esquerda radical, eu acho que a esquerda mais ampla. Que a gente às vezes traça coisas de comportamento como maioridade moral em cima das outras pessoas. Então você não pode gostar de usar rosa, você não pode gostar de Barbie, você não pode gostar de nenhum tema que seja muito alusivo ao capitalismo, né? Eu uso a galera que fala que eu gosto de Transformers, eu gosto de Transformers de verdade. Mas isso é uma pergunta que a gente ouve, assim, tipo, o filme é ruim porque ele é liberal? Não, mano, é um filme. O filme eu acho que ele compõe exatamente a proposta dele, muito bem feita, dica de passagem. Tem as partes que a gente comentou de discussão, de reforçar e de criticar coisas, né? E pra gente evitar esse tipo de, que eu acho que é uma crítica assim, muito rasa, a gente colocar que o problema é individual, porque senão a gente vira os veganos que não tem nenhuma discussão. Existem veganos que têm discussão sobre a discussão de carne, mas a gente vira aquele vegano que, tipo, ele não come carne, ele tá satisfeito com a condição dele e ele julga moralmente quem come carne, tá ligado? Ou a galera que, tipo, é poliamorosa e acha que evoluiu espiritualmente por causa disso e julga todo mundo que é monogâmico porque descobriu a sétima arte de relacionamento. E envolvem questões sociais, envolvem questões coletivas ao qual a gente tem que lutar contra o patriarcado e outras discussões, mas não vai ser diminuindo uma ação individual. Então, mano, nota 20, pra mim Barbie é tipo Cidadão Kane 2, queria deixar isso muito claro, assim, não vamos discutir Oppenheimer, não me recuso a ver Oppenheimer, tá ligado? Eu gostei muito de Barbie, tomara que tenha Barbie 2, ou que tem um Barbie com os Kens, não sei, tem que ter mais alguma coisa, tem cara de que não vai ter porque parece muito fechadinho, mas eu queria muito ver um filme do Ken, um Barbie 2, um Barbie a Vingança, e gostei pra caramba, e de novo, sou muito grato a gente ter esse episódio, assim, da gente poder fazer esse tipo de maluquice, de sentar pra falar de comunismo com Homem-Aranha, com Barbie e outras piras, pra gente gastar nossa onda aí. Frog, você vai comprar uma Barbie? Se lançarem a Barbie, conforme eles falam no filme, a Barbie com depressão, a Barbie mediana, assim, a Barbie trabalhadora, no final, que é isso que eles estão falando, eu super compro, assim, só pelo meme. Mas é que eu acho que esse é um ponto importante que você falou, assim, a gente tem que saber ver e criticar e entender o limite da crítica, o quanto a gente pode usar aquilo pra criticar, mas sem também fazer essa meia-culpa, essa culpa cristã, assim, sabe, em cima das coisas. Como você falou, Barbie é uma experiência, tipo, o filme é legal, o filme é divertido, o filme é engraçado, principalmente se você tá olhando pra essas piadas exatamente com essa perspectiva, que são piadas, uma crítica meio capitalismo metacrítico, então tá tudo bem, então você sabe que isso acontece, é a mesma coisa que The Boys, é a mesma coisa que várias outras séries que tem por aí, de filmes também que criticam o capitalismo e são produzidos pela Amazon, pela Warner, pelo não sei o quê. Então entender essa limitação é importante, mas usar isso como ponta de lança para, por exemplo, apresentar a crítica pra alguém, apresentar a discussão pra alguém, eu acho legal, eu acho que essa é a proposta também do que a gente quer fazer aqui, mas eu acho que assim, eu recomendo muito esse filme, porque ele é uma experiência muito legal. Eu falei, foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive dos últimos tempos, assim, foi divertido de assistir, foi engraçado. Querendo ou não, tem uma crítica social ali, tem uma maneira de ver o mundo ali, mas eu acho que a gente tem que pensar também que esse tipo de filme, ele é feito exatamente como o Terça falou, meio que Pink Money, sim. Então a gente tem que ter isso consciente, que ele é feito exatamente para atrair essa visão. Mas o quanto a gente pode usar isso para alavancar o nosso discurso, né? Se usar isso como uma base para avançar na discussão. Eu acho que o Barbie permite exatamente fazer essa crítica da necessidade de se organizar pra gente tratar coletivamente dos nossos problemas sociais. É entender que, né, eu acho que usar essa discussão pra entender que a gente precisa que a gente, enquanto classe, se organize pra tratar isso de uma perspectiva para além das soluções individuais, para além do mérito individual, para além das capacidades individuais. Eu acho que esse filme permite a nós isso. Então, eu adorei o filme, adorei mesmo o filme, e eu acho que vale a pena. Enfim, aí o ingresso do cinema tá caro pra caramba, então não necessariamente pagar o ingresso, mas ver o filme eu acho que é uma experiência legal e vale a pena sim. E é isso, meus queridos, muito obrigado por ouvirem dois homens cisgêneros, brancos e héteros falando sobre Barbie. Compre agora mesmo o seu boneco do Ken do Ryan Gosling, se sair essa porra eu compro fácil Ryan Gosling como Ken surfista, e se tiver ele com aquela jaquetinha de pelugem que ele tem no filme, eu compro 2 vezes. Mas muito obrigado por terem ouvido a gente, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, que eu tenho muita curiosidade de ver o que as outras pessoas acharam desse filme, eu quero conversar sobre Barbie com a galera. E é isso, fiquem aí com o que eles ficam depois, Frog? Fiquem aí com a casa da Barbie 2.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.